os que têm fome e sede de justiça. Por John Stott. Já no Cântico de Maria, o Magnificat, os espiritualmente humildes e famintos foram associados, e ambos declarados bem-aventurados, pois Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Este princípio generalizado ficou aqui particularizado. Os famintos e os sedentos que Deus satisfaçam aqueles que têm fome e sede de justiça. Tal fome espiritual é uma característica do povo de Deus, cuja ambição suprema não é material, mas espiritual. Os cristãos não são como os pagãos, que vivem absorvidos pela busca dos bens materiais. Eles se determinaram a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos: o legal, o moral e o social. A justiça legal é a justificação, um relacionamento certo com Deus. Os judeus buscavam a lei da justiça, escreveu Paulo mais tarde, mas não a alcançaram porque a buscaram pelo modo errado. Procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram ao que vem de Deus, que é o próprio Cristo. Alguns comentaristas acham que Jesus se refere a isso, mas é provável que não, pois Jesus está se dirigindo àqueles que já lhe pertencem. A justiça moral é aquela justiça de caráter e de conduta que agrada a Deus. Jesus prossegue, depois das bem-aventuranças, contrastando essa justiça cristã com a do fariseu. V. 20. Esta última era uma conformidade exterior às regras. A primeira é uma justiça interior, do coração, da mente e das motivações. É desta que devemos sentir fome e sede. É um erro, entretanto, supor que a palavra bíblica justiça significa apenas um relacionamento correto com Deus, de um lado, e uma justiça moral de caráter e conduta, do outro. Pois a justiça bíblica é mais do que um assunto particular e pessoal, inclui também a justiça social. E a justiça social, conforme aprendemos na lei e nos profetas, refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Assim, os cristãos estão empenhados em sentir fome de justiça em toda a comunidade humana para agradar um Deus justo. Lutero expressou este conceito com o costumeiro vigor. A ordem para você não é rastejar para um canto ou para o deserto, mas, sim, sair correndo e oferecer as suas mãos e os seus pés e todo o seu corpo, e empenhar tudo o que você tem e pode fazer. É preciso ter, ele prossegue, uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas, ou sustadas, ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo o que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. Talvez não exista um segredo maior no progresso da vida cristã do que um apetite sádio e robusto. As escrituras repetem muitas vezes as promessas aos famintos. Deus dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Se estamos conscientes de um crescimento lento, não será devido a um apetite embotado. Não basta chorar o pecado cometido no passado. Precisamos também ter fome de justiça futura. Mas, nesta vida, a nossa fome nunca será totalmente satisfeita, nem a nossa sede plenamente mitigada. É verdade que recebemos a satisfação que a bem-aventurança promete, mas a nossa fome é satisfeita apenas para tornar a se manifestar. Até mesmo a promessa de Jesus, de que todo aquele que beber da água que ele dá nunca mais terá sede, só é cumprida se continuarmos bebendo. Cuidado com aqueles que proclamam estar satisfeitos e que olham para as experiências do passado mais do que para o desenvolvimento do futuro. Como todas as qualidades incluídas nas bem-aventuranças, a fome e a sede são características perpétuas dos discípulos de Jesus, tão perpétuas como a humildade de espírito, a mansidão e as lágrimas. Só lá no céu jamais terão fome e nunca mais terão sede, pois só então Cristo, nosso pastor, nos levará às fontes da água da vida. Mais do que isso, Deus prometeu um dia de juízo, em que a justiça triunfará e a injustiça será derrotada, e após o qual haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta vindicação final da justiça também aspiramos e não seremos desapontados. Voltando os olhos para trás, podemos ver que as 4 primeiras bem-aventuranças revelam uma progressão espiritual de inexorável lógica. Cada passo conduz ao seguinte e pressupõe o anterior. Começando, temos de ser humildes de espírito, reconhecendo nossa completa e total falência espiritual diante de Deus. Depois, temos de chorar por causa disto, por causa dos nossos pecados, sim, por causa do nosso pecado, a corrupção de nossa natureza decaída, e o poder do pecado e da morte no mundo. Terceiro, temos de ser mansos,
humildes e gentis para com os outros, permitindo que nossa pobreza espiritual confessada e chorada condicione o nosso comportamento em relação a eles e também para com Deus. E, quarto, temos de ter fome e sede de justiça, pois de que vale confessar e lamentar o nosso pecado, ou reconhecer a verdade a nosso respeito diante de Deus e dos homens. Se pararmos aí, a confissão do pecado deve levar à fome de justiça. Na segunda metade das bem-aventuranças, as 4 últimas, parece que nos afastamos ainda mais de nossa atitude para com Deus e nos voltamos para os seres humanos. Certamente os misericordiosos demonstram misericórdia para com os homens, e os pacificadores procuram reconciliar os homens uns com os outros, e aqueles que são perseguidos por homens. Do mesmo modo, parece que a sinceridade demonstrada na pureza do coração também diz respeito à nossa atitude e ao nosso relacionamento com os demais seres humanos, os que têm fome e sede de justiça. Trecho tirado do livro Contra a Cultura Cristã, por John Stott, páginas 21 a 22.